Como eu prometi para você, esse post vai falar um pouquinho sobre crescimento na vida financeira. Todos nós precisamos de recursos financeiros para viver e até para alcançar alguns sonhos que a gente tem na vida. Você sabia que um dos assuntos mais tratados na Bíblia é sobre dinheiro? É interessante isso, a gente às vezes não imagina isso. Por quê? Porque é da vontade de Deus que nós possamos saber usar o dinheiro com sabedoria e para a glória dele. O grande perigo, segundo a Bíblia, não é ter ou não ter dinheiro. O grande perigo é amar o dinheiro acima das outras coisas. E é por isso que existem várias recomendações na Bíblia com relação a isso, ao cuidado de não ser um amante do dinheiro. Por exemplo, Eclesiastes 5,10 diz assim: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. E 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Então, o que significa crescer nesta área que nós estamos aqui estudando, que é a área financeira? Primeira coisa é aprender que tudo vem de Deus e que a maneira como lidamos com o dinheiro determinará se somos ou não confiáveis para que Ele coloque mais do que é dele nas nossas mãos. Então, eu quero dizer uma coisa para você: se você não é uma pessoa confiável aos olhos de Deus, então toma cuidado, que vai entrar e sair dinheiro muito rápido da sua vida, tá? Porque você não entende os valores e você pode se perder. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que aprender para crescer nesta área é que devolver ao Senhor a 10ª parte de tudo quanto Ele nos dá é parte de um princípio sagrado, onde a gente reconhece que Ele é dono de tudo e que nós somos apenas mordomos ou servos, administradores dos recursos que são deles. E esse é um reconhecimento de que Deus é Deus na nossa vida. E se você tem dificuldades nessa área, eu queria indicar para você 2 leituras que me fizeram muito bem, eu gosto demais. Uma delas é o livro Fé e Finanças, da editora Betânia, e escrito por Loren Hunegan, e eu creio que você vai ser tremendamente inspirado por esse livro. E o outro é Uma Vida Abençoada, escrito por Robert Morris. Os 2 livros são tremendos e eu acho que vão ajudar você a crescer nessa área. Mas o segundo passo é aprender a administrar os seus recursos. Muitas pessoas vivem mal porque não sabem administrar os seus recursos. Então, uma das dicas que eu daria para você é, antes de qualquer coisa, antes de você pensar em crescer e você começar a orar por essas coisas, faça um orçamento doméstico. Você tem um orçamento? Você administra o seu orçamento? Nesse orçamento estão os seus sonhos, os seus planos, estão as economias, estão, enfim, as suas despesas, né? Tome cuidado, segunda dica, com os juros. Os juros matam qualquer ser humano. Deus não quer que você pague juro, entendeu? Deus quer que você aprenda a viver com o que você tem. Então, aprenda num terceiro momento, a poupar, a guardar um pouquinho de dinheiro para alcançar os seus objetivos e os seus sonhos, tá? E isso faz parte de uma boa administração. E quando você tiver uma poupança, aprenda a diversificar os seus investimentos. Olha que coisa tremenda o que a Bíblia diz sobre dinheiro. Em Eclesiastes 11, 1 e 2, ele diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Olha que coisa doida! Olha só a palavra de Deus ensinando até você ter uma estratégia financeira. Então é tremendo isso. Agora que você já fez essas preliminares, chegou a hora de colocar diante de Deus
as suas necessidades, as suas aspirações relativas à sua vida financeira. Por exemplo, quanto você gostaria de guardar? Por que você gostaria de guardar esses recursos? Como Deus poderia lhe ajudar a guardar esses recursos? E quando a gente pensa nisso, né, eu gosto de lembrar do meu tio. Eu me lembro do meu tio, uma época ele estava comprando uma casa e ele estava bastante apertado financeiramente e ele estava conversando comigo. E ele disse, ele era um recém-convertido, e ele disse assim, eu aprendi uma coisa de Deus, que toda vez que Deus quer nos dar mais dinheiro, e eu estou pedindo para Ele me dar mais dinheiro, Ele dá mais trabalho para a gente, porque o dinheiro vem do nosso trabalho. E ele estava trabalhando em 2 empregos. Por quê? Porque ele tinha uma meta, ele queria comprar aquela casa onde ele estava morando. E então ele entendeu que Deus abriu a porta de um segundo emprego para ele. E aí ele estava trabalhando. Então, sonde o seu coração para ver se você estaria disposto a investir mais do seu tempo para alcançar os seus sonhos. Porque tem um preço. E isso faz parte da dinâmica da vida. Quando você estiver vivendo isso, você vai aprender que Deus vai começar a sondar esses sonhos para ver se você estaria disponível a ser uma pessoa de coração mais maleável, mais liberal. E às vezes Ele vai dizer para você assim, você está disposto a investir mais no meu reino? Mas eu já sou dizimista. E eu me lembro quando Deus começou a trabalhar essas coisas no meu coração, Ele foi colocando metas na minha alma, de quanto eu podia investir no reino de Deus, como um investimento de fato no reino de Deus. A Bíblia diz para a gente, a mão direita não saber o que a mão esquerda faz, e eu vou falar isso para você só como inspiração. Hoje eu invisto 25% do meu rendimento em projetos do reino de Deus. Quer seja na igreja, quer seja com projetos missionários, ou até com pessoas que eu sinto que Deus quer que eu ajude. E aí, durante um ano, eu vou ajudar aquela pessoa a chegar a um determinado objetivo, fazer um curso e assim por diante. E eu vou orando e pedindo, Senhor, o que eu vou fazer com esse dinheiro que o Senhor colocou e disse que eu deveria usar para o reino e para a glória do Senhor. Quando Deus abre os nossos olhos para as missões, para os projetos sociais, isso se torna tremendamente gratificante e passa a ser parte da nossa missão de vida. Bom, aí você tem os seus sonhos. E é interessante como Deus leva a sério os nossos sonhos. Quando o nosso coração está aprimorado e a gente entende esses princípios e valores, até os bilhetinhos que você manda para o céu, ele responde. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha um Fiat 147 que só quebrava. E eu ficava desesperado, porque ele quebrava em tudo quanto era lugar, dos mais inusitados, e a gente não tinha, às vezes, como resolver essa situação. E eu me lembro que um dia eu estava andando numa rua e eu pensei assim, ah, Senhor, como eu queria ter um outro carro. E na época, a aspiração minha era ter um Corcel 2. Olha só, tá, faz tempo, hein? Corcel 2, tá? E eu me lembro disso que eu falei, ah, como eu gostaria de ter um Corcel 2. E ainda disse para Deus assim, verde, metálico. Olha só, né? Esse era meu sonho, Deus. Passaram-se algumas semanas e o meu sogro chegou para mim e disse assim, sabe, comprei um carro novo. Falei, sogro, que carro? Vem ver, desce aqui na garagem para ver. E estava lá um Corcel 2 verde metálico. Sabe aquele que eu tinha sonhado? Exatamente. E ele começou a mostrar, abriu a porta, fez isso, aquilo, tal. E eu ali babando no carro, né? Você pode imaginar. Aí quando ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. Então vende o teu Fiat, dá o dinheiro do Fiat para mim, que esse Corcel é teu. E eu falei, como? Eu falei, esse Corcel é teu, eu comprei para você. E aí naquela mesma hora eu lembrei, Deus ouviu o bilhetinho que eu mandei para cima. Sabe, quando a nossa vida, em termos de valores, está acertada na área financeira, e a gente faz a nossa parte, a gente trabalha, a gente administra, não é? A gente progride profissionalmente,
O que Deus faz? Ele faz os milagres. E aí o imponderável de Deus faz com que os sonhos aconteçam. Eu me lembro de uma senhora que, numa fila de almoço, ela me abraçou e disse: pastor, quando o senhor contava essas histórias, eu achava que era só com um pastor que acontecia isso. Mas aconteceu um milagre comigo. Minha filha estuda na Alemanha e eu tinha muito desejo de ir visitá-la na Alemanha, mas eu não tenho dinheiro para ir para a Alemanha. E essa semana eu ganhei de presente de um amigo uma passagem para ir visitar minha filha na Alemanha. Aconteceu comigo também. Sabe, acontece com aqueles que colocam o coração e os valores no lugar certo e que ouvem o plano de Deus para todas as áreas da vida, inclusive a área financeira. No próximo post eu quero falar sobre sua área ministerial.